Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 17. Amém? Podem colocar também aqui, olha lá, vai colocando. A gente vai ler até o 17. Versículo 1 diz assim, a palavra de Deus: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que se estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um homem paralítico, trazido por 4. E não podendo abrir-se, não podendo aproximar, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizes este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. E disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Oh glória! E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos, nunca vimos tal coisa. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na receptoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e tinham-o seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Feche teus olhos aí no teu lugar. Peça para Deus, peça para o Espírito Santo falar com você. Nós precisamos da palavra. Eu não vivo sem a palavra. Nós não vivemos sem a palavra de Deus. Assim como você almoça, janta, e você se alimenta, você tem que alimentar a tua alma da palavra de Deus, teu espírito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós oramos pela tua palavra, pedimos a graça da tua palavra, a revelação da tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar nessa manhã cada família representada aqui nesse lugar. E o teu Espírito Santo venha sobre nós de maneira poderosa. O teu Espírito Santo venha sobre a igreja de uma maneira poderosa, quebrando todos nossos pecados, trazendo cura, assim como o Senhor fazia, meu Pai, quando andou por essa terra. Cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui também nessa manhã, e o Senhor pode curar ainda hoje, o Senhor pode libertar ainda hoje, o Senhor pode perdoar pecados hoje, o Senhor pode transformar vidas, ó Pai, nessa manhã. O Senhor pode mudar circunstâncias, o Senhor pode, meu Pai, trazer graça, o Senhor pode levantar, restaurar, ó Deus, e erguer, levantar pessoas, curar pessoas. Todo o poder está nas tuas mãos, ó Pai, e nós te honramos, te exaltamos, te damos toda a glória nessa manhã, Pai. Declaramos que só o Senhor é grande, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus.
nas nossas vidas, ó Pai. E te louvamos pela tua palavra. Edifica-nos através da tua palavra, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Amados, hoje a gente vai falar sobre a casa de Jesus. Sabe, Jesus tinha uma casa que ele ministrou, ele estava na casa dele. Ele teve uma casa em Cafarnaum. Jesus tinha uma casa na praia. Aquela ideia de que, eu já vi assim, às vezes uns pregadores chegam e falam: olha, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha, tipo assim, ele era mendigo, não é, queridos? Presta atenção numa coisa, quando Jesus nasceu, foi lá os 3 pastores, lembra dessa passagem ou não, o nascimento de Jesus? Foi lá e abriu o quê, o pastor Júlio, os seus? Abriu o quê? Tesouros. Abriu os seus tesouros. Ele ganhou ouro, ele ganhou presente. Ele já nasceu ganhando ouro, irmãos. Jesus não é, ai, coitadinho, pobrezinho. Ele era humilde, simples. Ele se acomodava com a simplicidade. Mas ele teve uma casa em Cafarnaum. O pastor, ele morava com quem? Morava sozinho lá em Cafarnaum. Por que ele morou sozinho? Porque ele foi expulso da casa dele. Ele foi expulso de Nazaré. Para contextualizar essa passagem aqui, eu vou ler para você o dia que ele foi expulso. Marca aí na tua Bíblia, depois nós voltamos aqui. Vou pegar só um tempo, só para contextualizar. Lá em Lucas capítulo 4, 29. Vamos lá, depois a gente volta aqui. Só para mim, você entender o dia, como que ele foi expulso. Ele não foi aceito na família dele. Jesus passou por coisas que talvez você não entende ainda. A gente não precisa ler a Bíblia para a gente conhecer realmente quem foi Jesus, como viveu Jesus aqui nessa terra. Lucas capítulo 4, versículo 29. Quem achou, dá um glória a Deus. 29 diz assim: levantando-se, o expulsaram da cidade. Diga comigo: levantando-se, o expulsaram da cidade. E levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ensinava lá. Ele ensinava nos sábados. Então ele passou a morar numa casa. Eu creio que ele comprou essa casa. A casa era dele, o texto fala que era dele, lá em Cafarnaum. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou morar na praia. Ele falou, né? Jesus é chique ou não é? Mas irmãos, ele foi expulso da casa dele. Um dia eu estava pregando sobre cura. Falou: ai, eu fui maltratado pelos meus pais. Tive muito problema na minha família. Eu precisei de cura, eu precisei perdoar, eu precisei ser perdoado. Eu passei por, mas eu esqueci esse passado aí. Eu estou vivendo um novo tempo agora com Deus, amém ou não? Levanta sua mão e fala: eu já sou curado. Se você não é, Deus vai te curar essa noite. Ele é o Deus da cura, essa manhã, perdão. Ele vai te curar essa manhã, em nome de Jesus. E aí então levaram Jesus, irmãos. A divisa da cidade ficava em cima de um despenhadeiro, um morro, um monte. Levaram ele ali, tentaram jogar ele lá embaixo. Jogar despenhadeiro abaixo. Falaram: vamos te jogar daqui, você vai sair. Irmãos, você imagina Jesus aqui em Jardinópolis, o povo de Jardinópolis expulsando Jesus da cidade. E o povo lá de Nazaré expulsou ele da cidade. Expulsou ele, mas ele pegou e saiu no meio deles. Antes que ele jogasse ele, porque eles iam acabar jogando ele, né? Ele não morreu antes da hora, ele morreu na hora certa. Tudo é na hora certa na vida de Jesus. Ele saiu no meio deles e foi embora. E a partir daquele momento, então, ele foi para Cafarnaum. E esse texto que a gente está lendo, vamos voltar lá agora. Volta comigo lá em Marcos capítulo 2, por favor. Marcos capítulo 2, versículo 1, aqui fala da casa dele. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava onde? Soube que se estava em casa. O que acontecia na casa de Jesus? A gente vai ver num culto na casa. Irmãos, imagina você num culto na casa de Jesus. Então ele estava em casa, que ele estava na casa dele. Ele fazia uma coisa, ele ensinava a palavra.
Eu estava lendo esse texto e Deus, o Espírito Santo falou comigo: a palavra precisa ser ensinada. A palavra, se você tiver uma oportunidade, você precisa ensinar a palavra. E muitas vezes nas casas, muitas vezes a gente tem, irmão, nós precisamos fazer célula. Nós precisamos alcançar as pessoas. Estava falando com o Walter ontem, né, lá na confraternização, de a gente voltar o nosso culto, a nossa célula. A gente fazia uma célula muito boa lá. Depois o Walter começou a trabalhar fora, a célula era na casa dele, e a gente parou, mas nós vamos retornar. Amém, Walter? O Walter já estava com o vizinho. Trouxe teu vizinho hoje ou não? Os vizinhos de Jesus veio tudo na casa dele aqui, ó. Ele levou os vizinhos, a casa, irmão, ficou lotada, não cabia gente. Não cabia, não coube as pessoas no culto na casa de Jesus. Expulsaram ele, mas ele, sabe, Jesus era uma pessoa sarada, ele sabia qual era a sua missão. E se você tem uma missão, não espera que vai ser tudo fácil. Vai ter gente que vai se levantar contra você, vai ter... irmãos, quando eu me converti, meus parentes, todo mundo, parece que tinha gente que queria que você ficasse lá nas drogas mesmo, lá estava bom. Mas quando eu me converti, foi um levante do Satanás contra a minha vida, que me veio aquela coisa assim, até para desanimar. Eu bati o pé, Deus falou: não, filho, você é meu, eu te escolhi, você não vai voltar atrás. Fala para o teu irmão perto de você, fala: você está aqui porque você é escolhido. Jesus tem um projeto para você, Ele tem um plano na tua vida, amém ou não? E Jesus era um homem sarado, curado, ele não se deixava bater pela, né? Porque assim, todos os problemas que a gente, emocionais, tudo que a gente passa aqui, ele passou na terra um pouco até mais, viu gente? Um pouco mais do que nós. A Bíblia fala que ele sofreu, ele teve uma vida sofrida, sendo ele filho de Deus, ele aprendeu por aquilo que ele sofreu. Então ele foi expulso, tentaram jogar de cima do morro, de cima do monte, para fora da cidade. Aí ele foi sozinho, falou: não precisa me jogar que eu vou embora. E ele foi morar na praia. Quem quer morar na praia aqui? Às vezes você acha que é tão bom assim, mas não é. É bom passear na praia, mas Jesus morou. Ele morou na praia, né? Teve uma casa lá na praia. Ele foi muito próspero aqui na vida dele. Jesus teve uma vida normal aqui na terra. Ele teve um tesoureiro. Judas era o tesoureiro. É um tesoureiro que a Bíblia fala que ele mexia na bolsa. Mesmo assim, Jesus não trocou o tesoureiro. Ele era tranquilo, ele deu oportunidade para Judas até na última hora. Depois ele foi lá e se matou. O pecado que não é tratado na tua vida hoje, ele te leva você para o buraco amanhã. Judas mexia na bolsa, ou seja, ele pegava o dinheiro da bolsa. E lá na frente, o que aconteceu com ele? Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Ele teve a oportunidade de viver, conviver com Jesus e poderia ter tratado aquele pecado. Hoje aqui na igreja, você ouve a palavra toda semana. Deus quer tratar pecado. Deus quer tratar pecado na minha vida e na sua vida. Pecado não tratado hoje pode dar problema amanhã, né? Aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios. Então traz para fora tudo que está. Às vezes o nosso problema, a cura que a gente precisamos é sobre pecado, sobre coisa que está entranhado na vida da gente, e que Deus quer te libertar, Ele quer nos curar completamente, Ele quer deixar você livre, amém ou não? Ele quer tornar você livre de todo o mal, daquilo que te aprisiona, sabe? E você sabe que Jesus, ele teve uma vida normal, só que não é todo dia que ele tirava moeda da boca do peixe. Ele teve pessoas que sustentou o ministério de Jesus. A coisa mais tremenda é você poder ofertar no ministério, é você ofertar na casa de Deus, é você trazer uma oferta para Deus, né? A gente tem que quebrar toda a nossa muquiranice, né? Para Deus te abençoar, a avareza tem que ser quebrada. Quando você oferta na vida de pessoas, na vida da igreja, na casa de Deus, Deus vai te liberta da avareza, e Ele te abençoa, Ele te prospera, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, amém ou não? Tudo que você dá, você recebe. E Jesus, eu acho lindo a passagem de Lucas capítulo 8, que as mulheres que foram libertas de demônios, endemoniadas, que foram curadas, elas serviam Jesus com os seus, diga comigo, servia Jesus com seus bens.
Teve um período no ministério de Jesus que as mulheres, várias mulheres, as mulheres, quando elas resolvem fazer alguma coisa, irmãos, e essas mulheres seguiam o ministério de Jesus, acompanhava Jesus e mais 12 pescadores. Elas serviam com seus bens. Que jeito que elas serviam? Eu creio que elas serviam com dinheiro, mas uma fazia um bolo, fazia comida, elas sustentavam dos seus bens, daquilo que elas tinham, né? Então, servir a Deus não é só falar: irmãos, eu tenho um ministério na igreja, eu canto na igreja, olha, eu participo da equipe da limpeza na igreja. Não, irmãos, ministério também, você serve a Deus também com os seus bens. E essas mulheres serviam com aquilo que Deus tinha dado para elas. Fala para o teu irmão: serve a Deus com tudo aquilo que Ele te deu, todos os talentos que Ele te deu, todos os dons que Ele te deu, os recursos que Ele te deu, e Ele vai te abençoar. Amém ou não? E Ele vai te prosperar. Então é isso. Jesus, mas irmãos, Deus abria todas as portas para Jesus. Teve um momento que ele não tinha dinheiro? Teve. Estava lá sem dinheiro e Pedro falou: como é que nós vamos fazer agora? Tem que pagar imposto. O Pedro, vai lá pescar. Pega lá, primeiro peixe que você pegar, você abre ele lá e pega a moeda que está na boca do peixe. O senhor tem certeza que eu vou pegar um peixe com a moeda? Vai lá pescar, Pedro. Deus não pede nada que você não consiga fazer. Pedro era pescador ou não era? Mas ele sabia tirar a moeda da boca do peixe? Sim ou não? Não. O milagre, Jesus falou assim: deixa o milagre comigo, vai lá e faz o que você sabe fazer. Você sabe pescar? Vai lá e pesca um peixe. Primeiro peixe que ele pegou, ele foi lá, pescou de varinha, né? Primeiro peixe que ele pegou, ele foi lá e abriu ele. Estava lá as moedas para Jesus e para Pedro pagar imposto. Amém ou não? Aí precisava de uma mesa, precisava de um lugar, de um salão, um ambiente para ele fazer a ceia, a última ceia com seus discípulos. E alguém liberou o lugar. Ele falou: vai em tal lugar assim que tem já alguém esperando. Fala que o mestre vai precisar. Ele precisou do jumentinho. Ele falou: vai lá e pega o jumentinho. Se o dono perguntar, você fala que o mestre precisa dele. Ele falou: o mestre precisa dele? Soltou o jumentinho na hora. Todos os recursos que Jesus precisou, Deus abriu, liberou na hora. E aqui ele está na casa dele, irmãos. Foi uma coisa mais inusitada que aconteceu nesse culto aqui. A gente vai dar uma olhada aqui nesse texto aqui. Além das curas e tudo que aconteceu aqui nessa passagem, né? Então aqui, alguns dias depois, entrou de novo em Cafarnaum e soube que se estava em casa. O que aconteceu? Versículo 2: logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhe a palavra. Diga comigo: anunciava a palavra. Jesus se preocupou em ensinar, anunciar a palavra de Deus. Tudo que eu e você precisa para mudança na nossa vida é a palavra de Deus. Quando a palavra entra em nós, quando eu creio na palavra, vem um monte de possibilidade. A palavra abre portas. Quando Pedro entendeu a palavra, os milagres começaram a acontecer na vida do Pedro. Amém, gente? Quando você entende a palavra. E aí fala de 4 amigos, versículo 3. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Presta atenção numa coisa. 4 amigos aqui, pegou um paralítico. Falou: nós vamos te levar na casa de Jesus. Isso aqui é a casa de Deus, amém ou não? Quantos amigos você já convidou para trazer na casa de Deus? Quem quer trazer um amigo para ouvir a palavra de Deus? Quantos querem? Quantos aqui sabem de alguém que está oprimido?
oprimido. Recebi uma ligação de uma pessoa, de uma família, que quer que vai orar porque está com depressão. Quantos conhecem alguém que está com depressão, que está oprimido e que precisa de ser, que você possa conduzir essa pessoa até Jesus? Quantos entendem que Deus espera isso da igreja, Deus espera de você? Esses 4 amigos, eles tiveram uma atitude. Pegaram o cara na maca, pegaram o cara paralítico, deitado na maca, os 4, e levou. Só que quando chegou lá, o pastor Júlio, não dava para entrar. A casa estava tão cheia, o culto na casa de Jesus, você quer o quê, filho? Estava tão lotado o negócio. Não dava para entrar para a janela, não dava para entrar pela porta. E eu, dá licença aí que a gente quer. Ele falou, não, filho, cheguei primeiro, peguei lugar aqui, eu quero ouvir a palavra. Ninguém deu lugar, ninguém deixou. Ainda entrar com a maca ainda, lugar apertado, espremido. Ninguém deixou os caras entrar. Sabe o que eles fizeram? Ainda bem que a casa era de Jesus, viu, irmãos? Subiram com o cara no telhado. Eu quero que você imagine a cena aqui. Você subir com um cara de maca no telhado. Eles devem ter amarrado bem ele para não cair, né? Né, Jean? Jean, se estivesse lá, ele ia participar dessa façanha. E amarraram o cara bem amarrado. Subiram ele no telhado. Aí eles teve que calcular, varão, calcular o lugar ali onde Jesus. Eles desceram o paralítico em cima de onde Jesus estava pregando. Porque a casa estava lotada. Se descer no lugar errado não ia dar certo. Eles tiveram que calcular, descobrir o telhado, arrancar o telhado da casa de Jesus, né? Podia pôr até esse tema aqui, né? Arrancar, derrubaram o telhado. Derrubaram, né? Mas o tema dessa palavra, Jesus é o remédio para o doente. Ele é o próprio remédio. A gente vai ver no encerramento dessa palavra aqui, que ele falou que ele é o remédio. Os sãos, quem é perfeito, não precisa de remédio. Só quem reconhece, eu sou um deles. Só quem reconhece que precisa, aí sim ele é o remédio. Amém ou não? Fala para o teu irmão, Jesus é o remédio. Não sei o que você está passando, fala para ele aí. Mas ele é o remédio, ele é a cura. Ele é a cura para você. Ele pode curar. E esses 4 amigos então, irmãos, olha o que eles fizeram, uma loucura isso. Estelharam a casa ali, abriram espaço e desceu a maca. Imagine Jesus pregando lá e falou, Pedro, naquela turma, estão derrubando a tua casa aqui, ó. Os caras estavam, Pedro, deixa o pau quebrar, deixa. Descer a maca lá nos pés de Jesus. Olha no texto aqui. Olha aí comigo, coisa linda, coisa bonita, coisa maravilhosa. E não podendo, versículo 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, exatamente no lugar que ele estava pregando, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico, lá nos pés de Jesus. Versículo 5, vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Você sabe o que Jesus precisa hoje aqui? Ele precisa ver a tua fé. Vendo a fé deles, olhou para aqueles homens, olhou para o paralítico e para os 4 caras que estavam ali, falou, rapaz, eles não mediam nenhum esforço, eles acreditavam de alguma forma aquele homem seria curado. E de hora que Jesus viu a fé desses homens, a primeira coisa que ele faz, eu já podia mandar ele levantar, né? Mas tinha um monte de curioso ali, um monte de gente julgando ali, tinha um monte de fariseu ali. Ele falou, teus pecados estão perdoados. Quantos acreditam aqui que ele pode perdoar pecado? Quem precisa dos seus pecados perdoados? Eu preciso. Ele falou, virou para o homem, vendo a fé deles, falou, estou liberando perdão agora, né? A maior façanha era chegar até Jesus, eles conseguiram chegar. A hora que ele chegou, eles foram perdoados. Você sabe que Jesus, ele é
tão tremendo, ele é tão poderoso, que não teve uma pessoa, já estudei a Bíblia, eu leio a Bíblia, você também lê a Bíblia, não teve uma pessoa com sede, com fome, com fé, que saísse sem cura. Amém ou não? Pessoas que fez coisas incríveis. Zaqueu, um cara de posição lá, ele era rico, ele esqueceu quem ele era, ele subiu em cima de uma figueira, subiu lá no alto, porque ele queria ver Jesus, ele queria ver. Quantos querem ver? Quantos querem tocar em Jesus? Ele falou, eu quero ter uma chance. Ele jamais achou que Jesus ia se importar com ele, porque ele era rejeitado, a sociedade rejeitava ele, ele era cobrado por aquilo que ele era, ele era cobrado por aquilo que ele foi na vida dele. Interessa quem você é, quem você foi. E Jesus, ele te perdoa, ele muda a tua história. Amém ou não? E Jesus virou para aquela árvore, para aquela figueira e falou, desce, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Gente, tinha 4, 5 mil pessoas em volta de Jesus. Os discípulos estavam em volta de Jesus, ele podia ficar em qualquer casa ali, mas ele falou, eu vou para a tua casa, Zaqueu, porque eu vou fazer uma cura lá na tua casa hoje. Eu vou entrar na tua casa, vou entrar na tua vida, vou entrar na tua família. Eu tenho uma obra para fazer lá na tua casa. Quantos quer Jesus na tua casa aqui? Fizeram até uma canção linda, né, de Zaqueu, né? Entra na minha casa, na minha vida. Deus é poderoso, Ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar de tal forma que Ele vai. A mulher cananeia, lembra da mulher cananeia? Finício cananeia, aquela mulher. Irmãos, aquela mulher, ela foi até as últimas consequências. E Jesus virou para ela, mulher, grande é a tua fé. Receba a bênção. Lembra do cego? O cego de Jericó, quem lembra do cego? Filho de Davi, tem misericórdia. Jesus foi embora, irmãos. A Bíblia fala que aquele homem estava gritando, ele foi embora, repreenderam ele, mandaram ele calar a boca. E a Bíblia fala que ele gritava ainda mais alto, ele queria ser ouvido por Jesus, ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele botou a boca no trombone. Jesus parou e falou, traz ele aqui para mim. Acho que os mesmos que repreendeu ele foi lá buscar. Traz ele aqui. Porque todo mundo achou que Jesus não ia curar ele. Às vezes Deus está demorando, as pessoas acham que Deus não vai fazer nada na tua vida. E Jesus falou, traz ele aqui. Trouxeram ele e falou, que queres que eu te faça? O que você quer da vida, rapaz? Você tem que ser mais específico. Tem misericórdia, pode ser uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de barriga, dor nas pernas, bico de papagaio. O que você tem? O que você quer? Vira para o teu irmão e fala, o que você quer de Deus? Fala para o outro irmão, seja mais específico. Sabe? Conversa com Deus, fala com Deus. O que você precisa, rapaz? Falei, eu quero. Jesus sabia que ele era cego, irmãos. Mas ele queria uma oração mais específica. Eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar. Ele falou, vai. Vê, a tua fé te salvou. Deus só precisa ver a tua fé. Vendo-lhes a fé. Olhou para aqueles homens, aqueles 4 amigos ali do paralítico, olhou para o paralítico, olhou a fé deles e falou, vocês estão perdoados. A hora que ele falou, vocês estão perdoados, começou a encrenca aqui. Versículo 5, né? Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Agora verso 6. Sempre vai ter isso aqui, ó, alguém te querendo barrar. E estava ali assentado alguns escribas que ressoava em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim ressoavam entre si, murmurava lá entre si, lhes disse, por que ressoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda.
Ora, para que saibais que o Filho do Homem na terra tem poder para perdoar pecado, e disse ao paralítico: a ti, repete comigo, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Oh meu Deus do céu, esse homem andava nessa maca a vida inteira, ele andou naquela maca. É tipo assim, aquela maca humilhava ele, né? Ele tinha que andar. Aquele dia ele humilhou ela, catou ela e jogou no ombro assim: hoje eu vou te levar, filha. Catou o paralítico, pegou aquela maca, jogou no ombro aqui, falou: pega a tua maca, hoje ninguém vai te levar na maca, você vai levar a tua maca, vai para a tua casa, porque o Filho do Homem tem poder para curar e para perdoar. O Filho do Homem tem poder para fazer milagre, para curar e para perdoar pecado. E às vezes as pessoas estão vendo, os escribas, fariseus, estavam vendo o milagre, mesmo assim, a inveja deles, aquela coisa. Irmãos, não deixa isso entrar no teu coração. Você não precisa ter ciúme, você não precisa ter inveja, você não precisa de nada disso. Amém ou não? Você já tem tudo o que você precisa. Você já tem. Eu já entrei em lugar, ambiente que eu senti que estava esquisito. Alguém pode te rejeitar, alguém pode te... mas não tem problema, você já tem tudo que você precisa. E tudo que você precisa é Jesus Cristo. E Ele vai abrir as portas que precisam ser abertas, e vai fechar as portas que precisam ser fechadas. Então a porta na tua vida tem que ser fechada, irmão, para que você venha prosperar. Amém ou não? As portas erradas, aquilo que está te prejudicando, tem que ser fechada. Mas Deus vai abrir portas novas. Amém ou não? Amém ou não? O que eu oro? O que eu busco? Eu busco os projetos do céu. Eu busco aquilo que Deus tem para a minha vida. A gente tem que sair da terra um pouquinho. Lembra que você ainda é humano, está na terra. Estou pisando na terra. Meu pastor sempre falava assim: pé no chão, cabeça no céu. Você tem que entrar no sobrenatural. Você não pode ser uma pessoa natural demais. Entra no sobrenatural, mas tenha o pé na terra. Saiba que você não virou anjo ainda, mas entre no sobrenatural. Só um homem espiritual, a Bíblia fala, que entende as coisas espirituais. Quando você entra no sobrenatural, você começa a entender que existe algo grande, existe algo maior do que nós, é maior do que você, é maior do que o diabo, é maior do que o pecado, é maior do que o mundo, é maior do que as coisas do mundo. Existe alguém maior. O nosso Deus é maior. Amém ou não? Ele é maior e melhor do que tudo que você já conhece no mundo, o pecado, a sujeira. Ele é muito maior, Ele é muito grande. Os escribas estavam ali vendo a cura, vendo o milagre. Mas quem aqui pode perdoar pecado? Jesus falou: eu posso perdoar, eu posso curar. O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado e purificar todo pecado, né? Você quer ter vitória, irmãos? Anda com Jesus. Amém ou não? Às vezes você tem andado com pessoas erradas. Anda com Jesus Cristo. Se alguém me ama, vem e me segue. Jesus chama a gente para seguir Ele na Bíblia inteira. Ele está fazendo convite. Tem crente que não vem, só vem na igreja, só segue uma religião. Você não tem que seguir a metodista, tem que seguir Jesus Cristo. Amém ou não? Se alguém me ama, me segue, siga-me. E se alguém me servir, diga comigo: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Às vezes você está esperando, mas o pastor parece que não está me vendo, não está me reconhecendo. O pastor é falho, viu, gente? Deus mandar honrar alguém, eu vou honrar mesmo. Mas tem hora que tem coisa que não... Mas tem alguém que não falha. Vou repetir de novo: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Jesus estava nem aí, irmãos. Ele estava na casa dele aqui, já tinha sido expulso lá da terra dele, foi expulso de Nazaré. Aqui já tem um monte de escriba já torcendo o nariz, tem um monte de líder e fariseu invocado com ele, mas ele está ali, posicionado,
fazendo cura, fazendo milagre, fazendo a vontade do Pai. O que Deus precisa de mim, de você, é que a gente venha se posicionar. Amém ou não? Deus está chamando a igreja para se posicionar. Vai acontecer, né? Eu achei graça do pastor Hernandes, que ele falou assim, que ele estava ensinando o povo da igreja dele a jejuar. Aí começou os irmãozinhos a ligar para ele e falou: pastor, eu estou com dor de cabeça. Ele falou: é claro, irmão, você está jejuando. Você quer que fique tudo normal? Mas você vai acontecer coisa diferente, vai dar dor de cabeça. Eu fiz um jejum de 3 dias. No primeiro dia o diabo queria fazer eu desanimar. Mas já fiz esse jejum, Deus, por que eu não estou? Deu uma dor de cabeça no primeiro dia. Eu e minha esposa também ficou com dor de cabeça mesmo, E aí a gente foi, então acabou o primeiro dia, sumiu a dor de cabeça. Mas quase que a gente falou: bom, acho que esse jejum dessa vez não é para a gente fazer. O diabo começou a falar: não, acho que não vai dar certo esse dor de cabeça. Mas você está jejuando, você quer o quê? Você vai fazer vontade de Deus, vai te dar dor de cabeça, vai dar problema. O diabo vai trazer alguns problemas para você. Só que se você está fazendo porque Deus mandou, você está servindo a Deus, Ele vai te dar vitória. Ele não perde uma, amém ou não? Então, Jesus podia desistir, podia desanimar. Ele falou: gente, virou para os escribas ali, aquele pessoal ali. Os escribas eram os doutores da lei, aqueles que ensinavam a lei, irmãos. Aqueles que cuidavam da sinagoga, né? Os fariseus, aqueles, sabe, eles usavam umas rouponas assim. O povo, tinha gente que se dobrava diante dele. Jesus não se dobrava daqueles caras, não, chamou eles de hipócrita. Vocês são hipócritas. Vocês estão mentindo para o povo. E Jesus chegava e fazia milagre na cara de pau ali, na cara dura. Ali eles viam os milagres. Quantos querem ver milagre? Quantos creem que Jesus, o mesmo Jesus, está aqui hoje? A palavra de Deus fala que Ele é o mesmo hoje, ontem, sempre será o mesmo. Ele não muda. Se Ele não muda, quem tem que mudar então? Não estou ouvindo. Se Ele é o mesmo hoje, ontem, sempre será o mesmo, Ele não muda. Quem que tem que mudar então? Irmã Cecília, quem tem que mudar então? Nós tem que mudar. A mudança tem que ser nossa. Eu tenho que mudar a minha postura, me posicionar diante de Deus, diante da palavra de Deus. Eu tenho que me posicionar no meu chamado. Você tem que se posicionar aquilo que Deus está pedindo para você, irmãos. Deus pede coisas diferentes para pessoas diferentes, sabe? Não dá aqui para o pastor falar: pastor, o que Deus está esperando de mim? Não tem ninguém mais do que você sabe o que Deus está falando com você. Você só precisa obedecer. A irmã Antonieta, uma missionária de quase 100 anos, ensinava para a gente assim: na escola as primeiras coisas que a gente aprende é A, B, C, D. Com Deus, as primeiras coisas que você precisa aprender é obedecer. Mais uma vez, obedecer. Fala para o teu irmão: então obedece, irmão. Para de ficar protelando aquilo que Deus está te mostrando, aquilo que Deus está te falando. Amém, gente? E aquela turma então, sabe, os escribas ali se levantou contra ele. Ele não estava nem aí. Versículo 10 fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Vai embora, filho, vai embora. Fala para o teu irmão: levanta, pega a tua bênção, irmão, recebe a bênção. E levantando-se, tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca nós vimos isso, nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Mais uma vez aparece a palavra ensino. Na casa dele ele estava fazendo o quê? Ensinando a palavra. E aqui ele sai para a praia ali, ele saiu ali da casa dele, e aí ali na praia, né, tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Irmãos, não perca a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus.
Se Deus te dá a oportunidade, compartilhe Jesus com alguém. Amém? Ah, tem uma pessoa que trabalha comigo que está oprimido, deprimido. Fala de Deus para ela, fala de Jesus. A palavra tem poder quando ela sai da nossa boca, quando ela sai da tua boca. Ministra para as pessoas. E aí aconteceu um negócio lindo aqui. Ele chamou Levi. Levi era um cobrador de impostos. E ele chamou esse homem para seguir ele. Aqui, vou ler aqui para você. Passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e lhe disse: segue-me, segue-me. E levantando-se o seguiu. Vamos ler o 15 também. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que o seguiam. Ele chamou esse homem, e esse homem levou ele para a casa dele. O Levi, que era um cobrador de impostos, falou: nós vamos fazer um jantar, um almoço, né? Porque eu acho que era durante o dia. Nós vamos fazer um almoço para o senhor aqui. Fez aquela mesa assim. E junto com Jesus sentou, quem que sentou? Olha quem estava na mesa de Jesus. Diga comigo: seus discípulos, os publicanos, pecadores. E eu estava olhando aqui, o Senhor falou comigo assim: viu quem que sentou na mesa? Todo tipo de pessoa. Jesus coloca todo mundo na mesa dele. Não tem diferença de pessoas, amém ou não? Os pecadores estavam ali, os seus discípulos estavam ali, tinha fariseu ali, tinha publicano ali, todo mundo estava ali. E ele botou todo mundo na mesma mesa. Para os judeus, irmãos, presta atenção, porque às vezes você lê a Bíblia, você tem que entender o contexto. Para os judeus isso era uma blasfêmia. Os judeus não sentavam na mesa com qualquer um. Os judeus só sentavam entre eles. Os judeus não comiam com pecadores. Bela coisa, né? Quem não é pecador? Os judeus, eles tinham uma coisa da religião que só sentava os santos. O cobrador de impostos ali, prostituta, aquele ali, não vai sentar na nossa mesa aqui não, filho. Você vai contaminar aqui. Mas na mesa de Jesus, irmãos, presta atenção, tinha todo tipo de pessoas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Por que você está falando isso, pastor? Jesus quer te levar para a mesa dele. Jesus te recebe na comunhão. Na mesa fala de comunhão, na mesa fala de confraternização. Jesus quer te levar para você na mesa dele. Não interessa quem você é. Entenda essa palavra aqui. Ele quer te levar para a mesa com ele. Eu vou ler de novo o texto para você saber quem estava na mesa. Verso 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, do Levi, do publicano, também estava sentado à mesa com Jesus. Quem? Os seus, o quê? Discípulos. Muitos publicanos e pecadores. Discípulo, publicano, pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então tinha todo mundo na mesa, tinha lugar para todos. Vira para o teu irmão e fala: tem um lugar na mesa para você. Jesus te convida para a mesa. Eu era muito complexado, sabe? Quando eu aceitei Jesus, eu falava, eu não achava que eu era tão digno igual as outras pessoas. Eu não achava que o acusador me acusava, falava: você não merece, você não é digno. E às vezes você está aqui sentado nessa manhã e o diabo vem falando para você que você não é digno, mas Jesus te coloca na mesa dele. Tem um lugar para você na mesa de Jesus, e na mesa de Jesus tem cura, amém ou não? Na mesa de Jesus tem palavra, tem ensino, tem libertação, tem perdão. Aquela mulher se jogou nos pés de Jesus quando estava na mesa também, né? Lembra da mulher? E ele virou para ela: mulher, os teus pecados estão perdoados. Na mesa de Jesus tem perdão, tem cura.
tem comunhão, amém ou não? Tem ensino, tem palavra. E ele levou todo mundo para a mesa. Todo mundo para a mesa. E os judeus, para os judeus, isso era uma... Jesus chegou quebrando aquelas culturas, aqueles costumes, aquelas preconceitos que eles tinham com as pessoas. Jesus quebrou todos aqueles preconceitos. Jesus, ele destruiu aquelas ideias de religião. Isso também tem que ser quebrado no nosso meio. Não pode ter preconceito, não pode ter, né? Às vezes aquela pessoa que se olha na rua assim. Essa semana aqui tinha um moço aqui que bebeu muito aqui. Ele ficou na porta aqui da igreja. Já botei a mão, já falei: Deus, não sei porque que ele está na porta da igreja, não sei porque ele veio deitar mesmo aqui, Pai, mas o Senhor trouxe ele aqui porque o Senhor tem alguma coisa para a vida desse homem. Eu já ministrei na vida dele e abençoei ele. Não fica julgando. Você vê um andarilho ali, fala: aquele ali está ali porque ele não quer trabalhar, é vagabundo. Não chama ninguém de vagabundo, porque Deus, se Jesus estiver aqui, Ele coloca a pessoa na mesa. Ele leva todo mundo para a mesa dele, amém ou não? Vira para o teu irmão: você não merece, eu não mereço, fala para ele. Mas Ele te coloca na mesa, porque Ele te ama. É a graça. A graça fala do favor não merecido. Nós estamos vivendo no tempo da graça, amém ou não? Nós estamos vivendo no tempo da graça. E Jesus quer trazer todos, em nome de Jesus. Estou acabando, viu? Estou acabando, né? Mas tem mais alguma coisa para compartilhar com você aqui ainda, né? Verso 16: os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos, diga comigo, os sãos não necessita de remédio, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Meu Deus do céu, glória a Deus. Meu pastor, ele conta uma história, quando ele se converteu, que tem as metodistas, né, gente? Tem a metodista wesleyana, metodista do Brasil, metodista renovada, tem a comunidade metodista, tem as metodistas para todo lado aí. E o pastor do meu pastor era de uma igreja bem tradicional, sabe? Eles eram tudo assim, os palitotes, tinha que ser. Se eu chegasse assim, não ia pregar, não. Era um costume deles, né? E o meu pastor, Bispo Zezinho, uma turma que é pastor hoje, pastora Janete, essa turma tudo, eles eram da igreja carismática. Eles eram de um grupo da igreja católica carismática. E eles se interessaram pela Bíblia. E eles queriam conhecer a palavra de Deus. Eles queriam conhecer. Aí o Jefferson, meu pastor, me contou o seguinte: que eles foram no padre deles, né? Falou: olha, a gente está lendo a Bíblia aqui, a gente está com umas dúvidas aqui, a gente queria ter sei lá, algum seminário, algum estudo bíblico para entender a Bíblia. Aí o padre falou: vou te indicar um pastor amigo meu. Olha o que o padre fez: vou te mandar para um pastor amigo meu, e ele vai dar estudo bíblico para vocês. E o padre encaminhou eles para o Bispo Hinaldo lá, que era o pastor ele é um mestre, ele sabe muito ensinar, ele sabe dar estudo bíblico. E essa turma aí, Jefferson, Janete, o pastor Zezinho, Bispo Zezinho, caiu na mão desse homem, desse pastor Hinaldo lá, o Bispo Hinaldo. E só que eles, quando você chega do mundo, eles tinham o jeitão deles. O Bispo Zezinho, meio altão assim, ele usava uma calça macacão, um suspensório assim, uma coisa meio com os ombros meio de fora assim, né? O aquário lá, que ele tinha um jeitão de hippie, tinha umas rouponas largas, umas camisas largas. Amém, é o jeito deles, eles estavam com sede da palavra. E ele pegou e levou essa turma, estava dando estudo, levou essa turma na igreja metodista do Brasil, que eles eram tudo assim,
sabe, da religião alinhadinha assim. Eles olharam assim e falaram: o que é isso? Nós estamos orando aqui para Deus mandar alma, né? Ele chegou lá com uns 16 jovens de uma vez. Ele: o que é isso? O que é essa molecada que você trouxe aqui? Ele falou: gente, está com sede da Bíblia, da palavra, está conhecendo a Cristo, né? Recebe eles, acolhe eles. Os irmãos: nossa, mas vai estragar a nossa igreja. Quantos concordam que os fariseus estavam fazendo igualzinho aqui com Jesus aqui? O que eu acabei de ler para vocês? Chamaram os discípulos: o mestre de vocês aí senta junto com pecador e publicano. Cara, mas quem que é esse cara que está ensinando vocês aí? Tem crente que não entendeu o reino de Deus até hoje ainda. Jesus virou e não deixou nem os discípulos responder. Falou: pô, peraí, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vim para quem é bonzinho, para quem se acha justo. Eu vim para os doentes. O pessoal é publicano, é pecador. É para eles que eu vim, não é para vocês não. Você se acha bom? Quem acha que não precisa de mim, tchau. É esses daqui que eu quero. É o pecador, aquele que está oprimido, deprimido, com depressão, com opressão. É esse que nós queremos, amém ou não? Ah, mas essa turma parece hippie. É esses que eu... E aí não teve acordo. Aí o pastor falou: nossa, o que eu vou fazer, né? E eles grudaram nele, porque estava gostando do estudo bíblico. Grudaram nele. Aí ele falou: olha, eu acho que não vai dar muito certo vocês ficarem na minha igreja. Eu vou levar vocês para um pastor amigo meu. Vocês vão amar essa igreja. O Gerson falou que chegou aí num culto. Levaram ele lá no culto, eles olharam e falaram: ah, amém. Então, aí saiu lá fora. Juntaram aqueles que eram os mais líderes lá, o bispo Zezinho, o Jefferson, né? Que na época eles não eram bispo, não era. Falou: ó, quer saber de uma coisa? Nós quer ficar com o senhor. Meu Deus do céu, nós vai ficar com o senhor. Aonde o senhor for, onde o senhor pisar, nós vai atrás. O senhor é nosso mestre. Aí ele coçou assim, foi lá de novo, falou: gente, o povo quer ficar aqui. Falou: não quer eles aqui não. Aí ele falou: vocês não querem eles aqui? Eu não vou soltar. Foi onde abriu, começou a igreja metodista, a renovada na época. Ele começou uma igreja que cresceu muito em Ribeirão e se espalhou, né? E existe aí para toda a cidade aí a metodista. Depois teve a metodista, comunidade metodista, e foi saindo essas metodistas. Mas essa é a história de uma igreja que teve... Ele se rebelou e foi abrir outra igreja. Não se rebelou, irmão. Ele foi obrigado a romper com aquela. Por quê? Porque a gente fica tão religioso, a gente fica tão certinho, igual esses fariseus, sabe? Aqueles judeus que falam do Messias. De repente chega o Messias, eles não aceitam o Messias. Eles esperavam o Messias, um Jesus. Sabe por que vai ter o anticristo? Porque os judeus estão esperando Cristo até hoje. Jesus já veio, já morreu. Daqui um pouco ele está vindo arrebatar a igreja. Ele está esperando o Messias lá ainda. E quando o anticristo chegar, irmãos, ele vai ser recebido de braços abertos. Não pensa que o anticristo vai reinar em qualquer lugar. Lá em Israel, no templo de Salomão, a Bíblia é muito clara. Lá no templo, onde foi o templo de Salomão, que ele vai se assentar. E os judeus vão receber de braços abertos. Falar: esse é o Messias. Por quê? Porque Jesus veio na simplicidade e eles não receberam Ele. Então muitas vezes Deus tem que quebrar as estruturas. O que é a estrutura? Muitas vezes a estrutura é a nossa religiosidade. Ela tem que ser quebrada para Deus fazer algo novo, trazer um vinho novo. Amém ou não? E eu quero dizer para vocês que Deus vai trazer muita gente aqui. Eu te convido a você a receber. Quem passar por aquela porta ali, você precisa aprender a receber essas pessoas. Amém ou não? Vira para o teu irmão e fala: isso aqui não é religião não, irmão. Isso aqui é Cristo, aqui é Deus, aqui é Jesus. Jesus está aqui nos 4 evangelhos. Ele não fala de religião em lugar nenhum. Jesus não fala de religião. Olha que coisa linda. Ele fala assim: ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade
e eu sou a vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele se apresenta como sendo uma solução. Eu sou a cura. Ele não fala, eu sou a religião. Ele fala, eu posso mudar a tua vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu sou a água da vida. Quem tem sede, vem beber na água, na fonte. Tudo que você precisa é de Jesus. As religiões atrapalham. Amém ou não? Eu quero que a gente seja o mais simples possível, para receber as pessoas e fazer as pessoas que entrar aqui dentro se sentir à vontade, saber que tem Jesus aqui nesse lugar. Quantos pode arrepia? Quantos pode sentir a presença dele aqui? Jesus, a minha oração, irmãos, é que Jesus se manifeste em cada culto nosso aqui. Não é o Jair, não é as minhas ideias, não é a nossa religião. Jesus tem que estar no culto. Amém ou não? É aquela história que alguém falou, teve um pastor que falou aqui, não sei se foi o Júlio. Eu não gostei do culto. O culto não é para você, o culto é para Deus. Isso é verdade. A adoração aqui é para Deus. Não gostei do louvor. Não foi para mim o louvor, foi para Deus. Amém ou não? Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé.